E se eu dissesse que é perfeitamente possível, sei lá, pegar as dívidas de cartão de crédito de um amigo íntimo, do mesmo jeito que a gente pega uma gripe no inverno? Nossa, isso soa meio assustador logo de cara. Pois é, ou que o nosso nível de paciência no trânsito, as nossas escolhas alimentares e até a nossa régua moral estão sendo reescritos neste exato minuto pelas pessoas com quem a gente escolhe tomar um café. A gente costuma ignorar muito isso no dia a dia. Geralmente, a sociedade trata a construção do caráter como um projeto de arquitetura totalmente solitário, né? A gente olha para as nossas planilhas, para os objetivos de ano novo e acredita real que somos os únicos segurando a caneta que desenha a nossa vida. Com certeza. Essa é uma das constatações mais fascinantes e, chocantes sobre a natureza humana. A ilusão do indivíduo puramente autônomo é muito forte na modernidade, sabe? Nós gostamos de pensar que nossas decisões são sempre o resultado de um cálculo racional, super isolado e interno. Sim, que a gente está no controle de tudo. Exato. Mas na prática, o canteiro de obras da nossa vida é cheio de coautores invisíveis. O ambiente social em que a gente está inserido não apenas sugere caminhos, ele ativamente altera as plantas do nosso projeto de vida. É uma mudança de perspectiva muito brutal. E é exatamente essa mecânica invisível que a gente vai investigar a fundo nessa imersão de hoje. É um tema que rende muito. O nosso ponto de partida é um material bem denso e instigante elaborado pelo autor Adriano Gonçalves. O foco principal dele é em boas e más amizades. E o que mais me chama a atenção é como ele tenta responder a uma pergunta super prática. Que é o grande desafio, né? Sair da teoria. Exatamente. Como aplicar conselhos milenares sobre amizades no nosso dia a dia moderno? Sabe, na rotina de trabalho, lidando com redes sociais, aquele convívio urbano corrido. Ele não fica só na teoria mesmo, ele busca um fio condutor que une sabedoria antiga, dados da ciência moderna e reflexões éticas. E é uma costura muito inteligente que o Adriano faz. Ok, vamos desvendar isso. Começando por algo que foi escrito há milhares de anos, mas que, olha, parece descrever muito bem a dinâmica de um grupo de WhatsApp de hoje em dia. Estou falando da sabedoria do rei Salomão, lá no livro de Provérbios. O que é fascinante aqui é que, muito antes de existirem laboratórios de neurociência ou pesquisas comportamentais com grupos de controle, esses textos sapienciais já mapeavam a nossa vulnerabilidade social com uma precisão cirúrgica. É impressionante mesmo. A premissa central que o material extrai das observações de Salomão é bastante desconfortável para nós hoje. A ideia de que a amizade nunca, em hipótese alguma, é neutra. Nós temos a mania de classificar algumas amizades como apenas casuais, né? Achando que elas não nos afetam em nada. Tipo aquele colega do happy hour que você acha que é inofensivo. Exato. Mas Salomão argumenta que toda interação contínua tem um peso e uma consequência real. Nenhuma conversa de bar passa em branco no nosso subconsciente. O texto do estudo traz aquele conceito clássico de Provérbios que diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Uma imagem bem forte, muito forte. E eu sempre penso nessa imagem sob a lente da nossa vida moderna. A primeira coisa que me vem à mente é o ambiente de uma academia. Pensa comigo. Alguém decide começar a treinar a sério. Se essa pessoa vai treinar todo dia com alguém super focado, que incentiva a pegar mais peso, que corrige a postura dela quando ela está executando o movimento errado... Isso é literalmente o ferro afiando ferro. Literalmente. O atrito existe, o músculo dói pra caramba, mas o resultado é o fortalecimento. Agora, se essa mesma pessoa vai treinar com alguém que só reclama o tempo todo, que sugere pular metade dos exercícios para ir comer um lanche depois... O resultado em poucos meses é a estagnação completa. A pessoa desiste. Pois é. Mas, ouvindo isso, me surge uma dúvida. Essa ideia de ferro afiando ferro não soa um pouco agressiva? Exige que uma boa amizade seja cheia de conflito, de gente apontando o dedo na cara do outro o tempo todo? Olha, essa é uma excelente provocação. Porque a metáfora do atrito pode ser facilmente mal interpretada, sabe? Salomão não está fazendo uma apologia ao conflito destrutivo ou aquela pessoa que usa a desculpa de ser sincera só para ser cruel. Sim, o famoso sincericídio, né? Exatamente. O atrito do ferro contra o ferro, na forja de uma ferramenta,
não tem o objetivo de quebrar a lâmina, mas sim de retirar as imperfeições, de alinhar o metal para que ele tenha corte e utilidade. Trata-se de um refinamento mútuo. Ah, entendi. É um desconforto com propósito. Isso. O material do Adriano faz questão de cruzar esse conceito com outro ponto de Provérbios, que esclarece bem a diferença, que é a lealdade versus a bajulação. O verdadeiro amigo, segundo essa sabedoria antiga, é aquele que tem a coragem de causar um desconforto temporário em nome do seu crescimento a longo prazo. Ora, do que te ver quebrar a cara lá na frente. Isso faz muito sentido, mas se a gente olhar para o polo oposto que o texto menciona, a questão das más amizades. O perigo principal apontado não é necessariamente a inimizade declarada, tipo alguém te odiando, mas sim a bajulação. A bajulação é silenciosa. Muito. O bajulador evita o atrito do ferro. Ele cria uma câmara de eco dizendo só o que a pessoa quer ouvir. É tipo dar doce para uma criança em todas as refeições. Nossa ótima comparação. É, porque no curto prazo a criança te adora. No longo prazo você está destruindo a saúde dela. Exatamente. A bajulação é totalmente anestésica. E o perigo real está no fato de que o nosso ego ama ser bajulado, né? Nós somos biologicamente e psicologicamente programados para buscar validação do grupo. A gente quer pertencer. Sempre. Quando um amigo apenas concorda com os nossos piores impulsos, tipo, sei lá, uma decisão financeira imprudente ou uma atitude meio antiética no trabalho, ele está criando um falso senso de segurança. Ele desativa o nosso alarme interno de perigo. E a gente vai cego pro abismo. Pois é. E isso nos leva diretamente para aquela advertência pragmática de Salomão, que o estudo classifica como uma verdadeira lei de causa e efeito social. Aquela que diz que quem anda com os sábios torna-se sábio, mas o companheiro dos insensatos acaba na ruína. Espera aí, mas vamos analisar isso de forma crítica. Essa ideia de que a gente é inevitavelmente moldado por quem está ao nosso redor, de que andar com os insensatos traz a ruína, isso não transforma a gente em pessoas extremamente calculistas e interesseiras? É uma preocupação válida. Carista social. Isso levanta uma questão importante, porque é uma crítica muito comum quando a gente aborda esse tema de influência. A resposta que a gente extrai da análise do Adriano não é sobre abandonar pessoas em momentos de vulnerabilidade. É sobre reconhecer a dinâmica de influência. Tá, e qual seria o limite, então? Tem uma diferença colossal entre ajudar um amigo que está passando por um momento de dificuldade ou de confusão e permitir que os valores centrais dessa pessoa ditem as regras do seu próprio círculo íntimo, sabe? Ah, entendi. É sobre quem dita as regras do jogo. Isso. O ponto central de Salomão não é sobre elitismo social, é sobre contaminação passiva. É sobre a direção do fluxo de influência. Se você está num barco e a água começa a entrar, você precisa decidir se vai tampar o buraco ou se vai sentar e afundar junto. A sabedoria antiga alerta que a nossa identidade é bem frágil e que nós subestimamos o poder de atração dos comportamentos destrutivos. É, faz muito sentido colocar dessa forma. É literalmente a diferença entre jogar uma boia para alguém e amarrar uma âncora no próprio pescoço. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Diga. Porque essa ideia de que a convivência nos contamina soa até poética na literatura milenar, né? Mas o material nos mostra que a psicologia do século XX entrou em cena e transformou isso em dados totalmente quantificáveis. Deixou de ser poesia e virou mecanismo biológico. De conformidade e pressão social. E o exemplo mais chocante disso no texto é aquele experimento famoso do Solomon Asch. O experimento de Asch, conduzido lá no início dos anos 50, é um verdadeiro divisor de águas na nossa compreensão do comportamento humano em grupo. Porque ele isolou essa variável da influência de uma forma muito, muito simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Para quem está nos ouvindo e talvez não conheça os detalhes, a genialidade estava justamente na simplicidade. Asch colocou um voluntário real dentro de uma sala com vários outros participantes, só que esses outros participantes eram todos atores contratados pelo pesquisador e o voluntário, obviamente, não sabia disso. Essa era a pegadinha. E o teste era visual e absurdamente fácil. Eles mostravam um cartão com uma linha de referência e outro cartão com 3 linhas de tamanhos diferentes. A pergunta era só, qual dessas 3 linhas tem o mesmo comprimento da linha de referência?
Um teste que uma criança passaria. Sim, não era uma ilusão de ótica complexa nem nada. A resposta certa era óbvia para qualquer um que não fosse cego. Mas havia um truque fundamental aí. Ash instruiu os atores a responderem primeiro, e de propósito escolherem uma linha claramente errada, só que com total convicção. E então chegava a vez do voluntário real responder, sendo ele o último ou o penúltimo da fila, logo depois de ter ouvido todo mundo concordar num erro super evidente. Imagina o desespero da pessoa. E o que aconteceu na cabeça desse voluntário? Em vez de confiar nos próprios olhos e dizer a resposta correta, uma porcentagem gigantesca das pessoas simplesmente apagou a própria percepção da realidade e concordou com o grupo. Eles apontaram para a linha errada. É inacreditável quando a gente pensa sobre isso. Muito. E a grande pergunta é, por que a gente faz isso? O que se passa no nosso cérebro para preferirmos abraçar uma mentira óbvia a ter que contrariar meia dúzia de estranhos numa sala de teste? Se conectarmos isso ao panorama geral da evolução humana, a resposta se torna bem clara. O nosso cérebro interpreta discordância social, ou o isolamento do grupo, como uma ameaça literal à própria sobrevivência. Sério? Uma ameaça física mesmo. Sim. Porque lá na savana ancestral, ser expulso da tribo significava a morte certa. Então, nós desenvolvemos um mecanismo onde o conformismo atua como uma ferramenta básica de autopreservação. O estresse interno de ser a única voz discordante é tão grande que a pessoa racionaliza o erro. Ela pensa tipo, bom, se todo mundo está vendo algo diferente, o problema deve estar em mim. Nossa, a gente duvida da própria sanidade para não ser excluído. Exatamente. E isso no experimento de Ash, vale lembrar, envolvia apenas estranhos e umas linhas num pedaço de papel. É aí que o elo com as amizades modernas se fecha de forma esmagadora para mim. Se um indivíduo é capaz de duvidar da própria visão e conformar sua realidade só para não desagradar atores desconhecidos num laboratório em 30 minutos... Imagina o impacto de anos de convivência. Pois é, imagina a modelagem silenciosa e contínua que um círculo íntimo de amigos exerce sobre nós ao longo da vida toda. A pressão nas relações reais atua de forma muito mais sutil. A gente nem percebe que está abdicando das nossas opiniões ou dos nossos princípios. É uma erosão lenta. E o estudo traz dados ainda mais contemporâneos para reforçar isso, citando as pesquisas do Christakis e do Fowler sobre o que eles chamaram de contágio social. Eles mapearam redes gigantes de relacionamentos e descobriram que coisas que nós consideramos estritamente individuais são, na verdade, transmitidas pelas conexões sociais. Tipo o quê, por exemplo? Hábitos alimentares, ganho ou perda de peso, o ato de parar de fumar e até estados emocionais profundos, tipo a felicidade ou a solidão, se espalham por uma rede de amigos como uma onda numa piscina. A analogia do vírus que eu comentei lá no início não é nenhum exagero, então. O mecanismo de como isso funciona na prática é o que mais me impressiona. Não é que seu amigo sente com você e diga, olha, a partir de hoje nós vamos ser pessoas mais agressivas no trânsito. Não, nunca é verbalizado assim. O contágio acontece pela normalização dos limites, né? Você entra no carro do seu amigo todo dia. Todo dia ele xinga no trânsito, é super agressivo, corta os outros carros. O seu cérebro, buscando a conformidade e a harmonia com aquela pessoa que é importante para você, começa a registrar aquele nível de agressividade como novo normal. A régua vai descendo sem você notar. Exato. Quando você percebe, tá buzinando e gritando pelos mesmos motivos fúteis. A régua foi rebaixada silenciosamente. É uma calibragem constante que nós fazemos com base no ambiente. E isso fundamenta aquela famosa máxima da psicologia comportamental citada no material, de que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Do ponto de vista científico, a probabilidade de adotarmos comportamentos, sejam eles virtuosos ou totalmente destrutivos, aumenta de forma exponencial se o nosso núcleo de convivência os normaliza. Virou matemática. Sim! A ciência moderna, no fim das contas, apenas ratificou com gráficos e ressonâncias magnéticas o que a teologia antiga já afirmava lá atrás sobre a companhia dos insensatos. Certo, mas então a gente chega num ponto de inflexão aqui. Se a sabedoria milenar nos avisa sobre o perigo, e se a psicologia prova como esse mecanismo implacável do contágio funciona no nosso cérebro,
como a gente pode usar essa mecânica a nosso favor. Essa é a grande virada de chave do estudo. Porque se a gente é uma esponja social, existe uma maneira de absorver algo que preste na vida diária. É aqui que o material do Adriano nos apresenta a terceira peça desse quebra-cabeça, trazendo a genialidade de C.S. Lewis através de reflexões éticas e da sua obra clássica Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis tem uma capacidade ímpar de traduzir dinâmicas sociológicas e morais supercomplexas em imagens bem cotidianas. Ele observa essa exata mesma força da influência em grupo, mas aplica uma lente voltada para a virtude. Ele introduz o conceito formidável de bom contágio. Bom contágio, gostei disso. Para o Lewis, a busca por uma vida íntegra ou por valores elevados na vida moderna não é um mero segmento de um manual de regras frio e solitário. É algo vital, que precisa ser transmitido através do contato direto com outras pessoas. A virtude também é altamente contagiosa. Tem uma citação do Lewis no material que eu acho que resume tudo. Ele diz assim: as coisas boas, assim como as ruins, são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem de ficar perto do fogo. Impecável essa imagem. Então, o que tudo isso significa na prática para nós? Pensando em quem está lidando com dilemas reais de carreira, de família, eu imagino a seguinte cena: tentar ser uma pessoa ética, manter o foco nos seus ideais estando cercado por pessoas cínicas e pessimistas é tipo pegar uma brasa bem quente e tirá-la da fogueira para colocá-la sozinha lá no meio da neve. Ela vai apagar em segundos. Pois é, por mais que a brasa tenha energia interna, o ambiente vai engolir ela. A boa amizade funcionaria, então, como a manutenção dessa fogueira na nossa vida diária. Uma leitura super precisa. O Lewis entende que o fardo da moralidade, ou mesmo da manutenção de bons hábitos nessa nossa vida moderna corrida, é pesado demais para ser carregado no vácuo do individualismo. Em um círculo íntimo, onde há um esforço coletivo pelo bem comum, onde a honestidade e a integridade são a norma do grupo, a energia de ativação necessária para fazer a coisa certa diminui drasticamente. Fica mais leve ser bom, né? Exatamente. Fazer o certo se torna mais fácil porque o grupo já pavimentou aquele caminho para você. O ambiente facilita a excelência. Contudo, o Lewis levanta um alerta crucial sobre a necessidade contínua do que ele chama de vigilância mútua. Sim, porque a brasa pode até apagar na neve, mas o fogo também pode se alastrar na direção errada e virar um incêndio se ninguém estiver prestando atenção. O mau contágio, como o orgulho ou o egoísmo, também se alimenta dessa mesma estrutura de grupo, não é? Precisamente. E o pior é que o mau contágio costuma agir de forma muito mais rápida, porque ele frequentemente apela para os nossos instintos mais básicos de conforto e autopromoção. Pensa num ambiente corporativo moderno, por exemplo. É um campo minado de influências. Total. Se um grupo começa a rir de pequenas quebras de regras, digamos, fraudar pequenos valores em relatórios de despesas corporativas, e não há nenhuma voz no grupo praticando a tal da vigilância mútua, a pressão de conformidade de Asch, que a gente discutiu, entra em ação na hora. Logo, aquele que inicialmente achava aquele errado, passa a achar que é apenas tipo, como as coisas funcionam por aqui. O espelho ético que a amizade deveria ser, se transforma num espelho totalmente deformado, validando o egoísmo de todo mundo. É a normalização rápida da mediocridade ou da falta de ética. A vigilância mútua que o Lewis propõe me parece a aplicação prática exata daquele ferro afiando ferro de Salomão que abriu nossa conversa. É a coragem de ser aquele amigo que, no meio da rodinha que está normalizando um comportamento ruim, levanta a mão e diz: gente, acho que a gente perdeu a mão aqui, isso não tá certo não. É desconfortável. Muito. Vai gerar atrito na hora. Com certeza. Mas é esse atrito que impede a fogueira de se transformar num incêndio descontrolado ou de simplesmente apagar de vez. E essa é a beleza da convergência que a análise do Adriano Gonçalves conseguiu construir com tanta maestria. Áreas do conhecimento que raramente dividem a mesma prateleira estão apontando exatamente para o mesmo fenômeno. É uma amarração muito bem feita. Demais. Nós temos a sabedoria prática e super direta de Provérbios, estabelecendo o atrito construtivo e alertando para o perigo da bajulação.
Aí temos a frieza implacável dos dados laboratoriais do Solomon Asch e das redes de contágio do Christakis e do Fowler, provando que o nosso cérebro, de fato, se molda ao grupo para evitar o isolamento. A ciência validando a sabedoria. E, por fim, temos a visão ética brilhante do C.S. Lewis, nos lembrando que a gente pode usar esse mecanismo biológico intrínseco para o bem, buscando o fogo das boas influências. A conclusão inevitável de tudo isso é que escolher nossos amigos não é só um evento social aleatório para o fim de semana. É um ato contínuo de decidir quem nós vamos nos tornar no futuro. É preservar ou destruir o próprio destino. Saber que a nossa identidade é assim, tão permeável, muda as regras do jogo de forma profunda para mim. Nós não somos o arquiteto solitário construindo um prédio isolado no meio do nada. Nós estamos, querendo ou não, entregando os tijolos e o cimento do nosso caráter nas mãos de quem senta à mesa com a gente todo dia. É uma grande responsabilidade. Mas, antes da gente encerrar essa nossa jornada incrível de hoje, eu não posso deixar de propor uma provocação final sobre tudo isso. Nós cruzamos milênios de sabedoria até chegar na ciência do século XXI. Estabelecemos que o contágio social é real e que somos, literalmente, a média das pessoas com quem mais convivemos. A matemática social. Isso. Agora, como isso funciona hoje, na era digital, dominada por algoritmos e telas brilhantes? Pensa comigo, se o nosso cérebro absorve os hábitos, os medos e a agressividade daqueles que ocupam o nosso tempo, será que os influenciadores que a gente escuta todos os dias no trânsito, os criadores de conteúdo que acompanhamos sem parar enquanto tomamos café, As pessoas que a gente segue o dia todo. sim, ou até aquelas figuras super polêmicas com as quais a gente engaja horas a fio debatendo, será que eles não estariam, na verdade, hackeando essa mecânica do contágio? Será que eles não estão ocupando secretamente as vagas cativas daquelas 5 pessoas mais próximas da nossa média? Nossa, esse é um ponto assustador. E se for assim, que tipo de fogueira eles estão acendendo dentro da nossa mente? Eles são o ferro que nos afia para a virtude ou representam a versão digital mais sofisticada da insensatez e da bajulação que Salomão avisou? Fica aí o convite para quem está nos ouvindo prestar muita atenção não só em quem senta à nossa mesa física, mas em quem a gente está convidando diariamente para morar dentro das nossas telas. Uma reflexão necessária para levar para a vida moderna. Com certeza. Até a nossa próxima conversa.